O programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região para saber das suas principais propostas. Hoje, o entrevistado é o candidato do MDB, candidato a deputado federal, Denis Andia. Tudo bem, Denis? Tudo bom, Medina? Prazer estar aqui com você, levar o nosso bate-papo aqui, agradecer o convite, levar o nosso bate-papo para você que está nos assistindo aí. Espero que você goste. Vamos falar sobre educação pública. Denis, quais são suas propostas para a educação pública do estado de São Paulo? Medina, educação, pela experiência que nós tivemos e pela experiência também no convívio com outros prefeitos, além dos 8 anos lá como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ela nos remete a dois fatores importantes dentro dos municípios, né? A batalha, a luta hoje de todos os municípios pela criação de vagas de creche, que é algo importante, é um desafio ainda não superado para muitos municípios aqui da nossa região, e a qualificação do ensino dentro das salas de aula. Isso aí dentro de qualquer município, essa é a realidade. Acrescento a isso também a necessidade de se trabalhar pelo ensino técnico no Brasil como um todo, né? O Brasil é um país que tem ainda um caminho muito longo a se desenvolver na capacitação técnica, né, como matriz de trabalho no mercado de trabalho. Então, vamos dizer, são as pilastras na parte da educação. E parto do ponto daquilo que nós realizamos em Santa Bárbara do Oeste, sabemos como fazer, e entendemos o que é necessário lá em Brasília para poder também estender com mais facilidade a possibilidade desses temas serem resolvidos nos municípios. Por exemplo, a criação de vagas de creche. Em Santa Bárbara nós tivemos a triplicação, né? Criamos 3 vezes mais vagas do que nós tivemos, com boas iniciativas, além da construção de novas creches para o município, novos espaços, nós também lançamos, né, o Bolsa Creche, que é uma iniciativa que permitiu que o município pudesse encontrar vagas dentro da rede particular e trazer para ofertar dentro da rede municipal pública, né, em Santa Bárbara do Oeste. Esse é um desafio que nós superamos em Santa Bárbara do Oeste, mas eu entendo que a gente pode ter em Brasília algumas ações e algumas leis que possam facilitar, que possam melhor gerenciar esse assunto e melhor proporcionar para cada um dos municípios a superação disso. Por exemplo, uma lei que possa lapidar o que já existe, mas que possa acrescentar uma variável naquela obrigação que o município tem do investimento em saúde, em educação. O investimento em educação hoje, para cada um dos municípios, mínimo, é de 25%. A questão não se tem uma cobrança dentro desses 25% naquilo que cada um dos municípios deve alocar. O que acontece é que cada um dos municípios acaba utilizando 18% desses 25% para realmente fazer a educação funcionar. Os outros 7%, 8%, muitas vezes, são alocados para a compra de materiais que não são necessários para a educação propriamente, para a qualificação. Muitas vezes a compra de sistemas de ensino que usam um ano, no ano seguinte não se usa, não dá sequência e é só um dinheiro que é mal investido. Quando a gente cria uma lei que dentro desse gasto de 25%, a gente estabelece que um percentual mínimo deve ser investido anualmente pelos prefeitos, pelas prefeituras, na criação de vagas de creche, a gente começa a estabelecer uma rota, uma guia, um caminho para que cada um dos municípios possa canalizar de fato recursos para esse que é um grande problema de todos eles. É importante também ressaltar a qualificação, né, do ensino dentro das salas de aula. Nós tivemos uma iniciativa bastante interessante lá, que foi as parcerias com as grandes universidades aqui do nosso estado. Então, fizemos lá nosso ensino, a nossa Secretaria de Educação, Medina, fez parceria com a Unicamp, parceria com a USP, com a Unesp, com a UFSCar, parceria com o Sebrae, parceria com o Google, para capacitação dos nossos professores,
para que eles pudessem se qualificar em temas extracurriculares ou complementares para que a grade de ensino, o ensino dentro da sala de aula, pudesse ir além daquele habitual, pudesse acrescentar qualidade. Então, acho que criar uma legislação também que possa permitir, ou melhor, que possa facilitar, que possa estimular que municípios e universidades, nesse caso eu citei algumas, mas cabe aí uma gama toda de universidades e institutos federais que têm pouca relação com os municípios, né? Exceto aí desses que eu mencionei, a UFSCar, né? Que tem uma boa parceria, é difícil a gente enxergar uma universidade que crie relação com os municípios. Então, acho que quando a gente cria uma lei, cria uma indução, cria uma guia para que isso possa acontecer, uma lei que possa dar oportunidade para essas parcerias acontecerem, elas vão ser sempre bem-vindas. Capacitam os professores, o professor melhor capacitado, ele transfere conhecimento melhor para os alunos dentro da sala de aula. Então, são algumas coisas importantes que podem superar esse novo período de desafio da nossa educação. Eu costumo dizer, o Brasil é um país que cumpriu uma grande etapa na evolução da educação nas últimas décadas. É fruto do trabalho de todos os governos que passaram até então, que foi a inclusão dentro da rede pública de ensino, né? Hoje, o acesso desde ali dos pitoquinhos, né, do 0 a 3 anos até as universidades, hoje a inclusão ela é muito mais, uma realidade muito maior no Brasil inteiro. O grande desafio dessa etapa que vem agora é a qualificação do que se leva para dentro da sala de aula, a capacitação, a qualificação que se leva já para a criança ali de 0 a 3, nos primeiros encontros que ela tem, né, com o desenvolvimento dos estímulos, da cognitividade, entre tantas coisas que já desde o começo podem ser aprendidas. Qualificar. Para isso nós precisamos dar um passo além. Essas parcerias que eu menciono, elas são um exemplo, não apenas isso, mas são um exemplo de que é possível fazer algo diferente e qualificar. Santa Bárbara do Oeste tinha um patamar, né, de desenvolvimento da sua educação que era intermediário, se a gente comparasse com as cidades da nossa região. Hoje é um dos ensinos dentro de sala de aula mais qualificados da nossa região e junto com algumas cidades da RMC, por exemplo, entre as melhores do Brasil. Então é possível fazer algo diferente. Hoje depende muito da iniciativa de cada um dos municípios, né? O que a gente está dizendo aqui é algo que possa lá em Brasília, né, através de leis, através da condução, da orientação, da discussão do orçamento voltado para a educação, que a gente possa qualificar. O Brasil precisa hoje, Medina, de mais investimentos na área da educação. Bom exemplo, já comentei, tenho comentado, talvez tenha comentado em algum momento aqui junto ao Todo Dia, bom exemplo lá da Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que era agrícola até os anos 50, começo dos anos 60. Hoje é uma potência tecnológica. Por quê? Porque durante 20, 25 anos, 30 anos, passou a investir mais do que o dobro do que investia na educação. Hoje os países, de um modo geral, eles investem, desenvolvidos ou não, eles investem algo em torno de 5 a 6% da sua receita em educação. O Brasil faz assim, Estados Unidos faz assim, muitos países da Europa também fazem assim. O que nós precisamos nesse momento é rediscutir o orçamento para que a gente possa, como fez, por exemplo, Coreia do Sul, outros países, passar pelo menos num prazo de 10, 20 anos consecutivos, investir o dobro disso, 10, 12%, para que a gente possa dar um salto também e entrar de fato numa nova era de qualificação da educação. Muitas dessas parcerias com as universidades, elas são gratuitas, sem custos para o município. Sem custos, exatamente porque são instituições públicas, né? Então, por exemplo, nós temos parcerias que fortaleceram e qualificaram o ensino da matemática. A matemática hoje, dentro da sala de aula em Santa Bárbara do Oeste, ela tem um acréscimo de conhecimento, de atividades, que já se refletiu absurdamente nos alunos, né? As Olimpíadas que tem aí
de matemática, os alunos de Santa Bárbara do Oeste hoje deram um salto de qualificação muito grande. A gente fez isso qualificando também professores para o ensino da língua inglesa, né? Nós fizemos, junto ao Sebrae, algumas parcerias, entre elas o aprendizado, capacitação, para que a gente possa levar lá para a criança dentro da sala de aula, matemática financeira e noções de empreendedorismo. Então a criança, ela cresce, se desenvolve com uma outra mentalidade. Isso daí vai qualificando, a gente sai daquela base, né, daquela grade basilar do ensino e acrescenta conhecimento. O resultado é sempre muito bom. A ideia é, a partir das instituições, das universidades, as estaduais, mas sobretudo as federais, que ainda são muito longe, fazer algo que a gente possa aproximar, facilitar essas parcerias e poder qualificar o ensino nas cidades todas aqui da nossa região. Todo esse trabalho, candidato, em Santa Bárbara já se refletiu no IDEB? Totalmente. Hoje Santa Bárbara, o IDEB de Santa Bárbara é um dos melhores do Brasil. Santa Bárbara sempre foi uma cidade intermediária, né? Estava naquela escala lá de perto da nota 5, né? Como muitas outras cidades, mas hoje a gente passou da média 7, que a partir da nota 7 no IDEB é considerado um ensino de alto desenvolvimento, compatível, comparável ao ensino de muitos países desenvolvidos. É o que nós temos em Santa Bárbara, aliás, não apenas Santa Bárbara, algumas outras cidades também tiveram boas iniciativas que também resultaram em bons resultados. De que forma atuar para ampliar o orçamento federal para a educação? É questão de escolha, questão de escolha. Se o país que quer se desenvolver, e aí é aquilo que eu acredito, o país que quer se desenvolver precisa investir em educação, né? Ao investir em educação, nós temos pessoas melhor preparadas, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Nós temos o desenvolvimento da tecnologia, nós temos o desenvolvimento de pesquisa, nós temos o desenvolvimento da qualificação técnica, nós temos, a partir disso tudo, com certeza absoluta, consequências na melhora da saúde, na melhora da relação das pessoas com os procedimentos de saúde, inclusive os procedimentos de prevenção, uma população com uma educação melhor, a educação formalizada, né, aquela que se aprende nas escolas, é o investimento que permite que a cultura se desenvolva e a relação do cidadão com o seu convívio, com os serviços que lhe são oferecidos e aqueles que ele precisa ver acontecer na sua vida, essa relação ela se torna muito melhor. Investir na educação, prioridade, questão de escolha. Como fez a Coreia? Questão de escolha, né? Então nós precisamos levar, e é isso, e não sou apenas eu que penso isso, eu sei de outros parlamentares que já estão no Congresso, outros que desejam ingressar no Congresso Federal, como é o meu caso, que pensam dessa forma, é juntar essas pessoas que entendem essa necessidade da mesma forma, criar ali um bloco que a gente possa estimular o debate, que possa avançar na legislação que permita que a gente melhore essa situação para o Brasil inteiro. Se eleito deputado federal, você pretende fazer um estudo para destravar aquela PEC do teto dos gastos públicos? Olha, particularmente, eu acredito que a PEC, ou melhor, o teto dos gastos é algo importante, é algo prudencial para o Brasil, para boa gestão, né? O ideal, entendemos que os últimos anos foram anos atípicos, né? Nós tivemos, aliás, desde 2015, muita dificuldade, porque nós tivemos uma crise sem precedentes no ano 2015, ano 2016, ainda um pouco no ano 2017, mas, sobretudo, o inevitável e inesperada situação da pandemia em 2020. É óbvio que precisa ter uma lei que observe essas situações absolutamente atípicas e que possa, nessas condições, de alguma forma, flexibilizar. O gestor também não pode ser punido por uma situação absolutamente atípica, mas acredito que o teto de gastos, a responsabilidade fiscal dentro, né, dos patamares que são estabelecidos são benéficos, né, para que se tenha controle. Com base nisso aí, os custos da administração pública federal ficam mais equilibrados, déficit fica controlado, e isso se reflete na macroeconomia do país, se reflete na inflação,
a taxa de juros e tudo aquilo que é necessário para o dia a dia do cidadão, porque tudo isso se reflete no dia a dia, no preço do nosso cafezinho, no preço do combustível que a gente coloca no carro, no preço do transporte público, enfim, no custo de vida do cidadão. Candidato, de que forma, de que maneira contribuir para potencializar o ensino técnico, principalmente no estado de São Paulo, que tem um destaque nacional, né, a esse respeito? Olha, eu tenho conversado, inclusive, com muita proximidade com o Conselho Regional dos Técnicos, né, aqui do estado de São Paulo, né, tem um conselho abrangente no Brasil inteiro e tem o Conselho do estado de São Paulo. A pauta nossa em relação a isso é muito apurada. Hoje, o ensino técnico, primeiro, ele existe, é bem qualificado. Nos lugares onde não são qualificados, pontualmente se tem com clareza a falta de alguns instrumentos e equipamentos que são importantes, sobretudo os laboratórios. Há uma deficiência hoje muito grande em laboratórios e isso é imprescindível para a formação do profissional técnico, né, de quem está ali se graduando num curso técnico, e é um investimento necessário para o Brasil. Né? O Brasil é um país tão grande, mas que a sua matriz, né, de formação de profissionais para o mercado de trabalho, ela aproveita muito pouco e, na verdade, descaracteriza muito a importância do profissional técnico. Né? Países, por exemplo, como a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, como o Canadá, entre outros países, tem a sua matriz de profissionais do mercado de trabalho baseada pelo menos em 40% por profissionais de formação técnica, que é um profissional que é formado para a praticidade do mercado. Né? Então, é uma luta que a gente precisa caminhar com celeridade, mas ao mesmo tempo entender que tem um caminho longo para se perseguir. E esse caminho longo é a abertura de mais cursos técnicos, a oferta de cursos técnicos, e é importante que esses cursos precisem estar sintonizados, engajados com o momento do mercado. Né? Houve um período em que o Brasil oferecia cursos técnicos para um mercado que já não existia mais. Né? E o mercado vai mudando muito, sobretudo o mercado voltado às áreas de tecnologia, que é a grande necessidade hoje. Hoje, profissionais de TI faltam em todos os setores, todos os estados do Brasil, aliás, em muitos países. A formação através da qualificação técnica, do curso técnico para profissionais de TI, talvez seja a grande saída, a grande sacada, inclusive, para o desenvolvimento tecnológico do país. Investimento. Falta estrutura, faltam unidades, né? A gente tem boas unidades, bons cursos, mas alguns ainda carecem de melhor estrutura e precisa abrir novos cursos. Para isso, o que a gente tem hoje, uma iniciativa muito forte dos governos estaduais. No caso do estado de São Paulo, tem as ETECs, né, que são, vamos dizer, a grande parte do conjunto, né, de cursos técnicos oferecidos pelo setor público. O setor, a iniciativa, a União Federal, né, o governo federal precisa entrar fornecendo um pouco mais de estrutura. Precisa ter formação técnica vinda de instituições do governo federal com recurso público. Eu acho que essa é a guinada que a gente, ao se superar isso aí, a gente dá um grande passo para o desenvolvimento do país. No país são 300 mil profissionais de TI em falta no mercado. Exato. E as empresas procurando. E profissionais, e veja, é um mercado dinâmico, né, Medina? É um mercado que, quando a gente fala de 2 anos, é uma eternidade para o desenvolvimento. Então, não dá para se preparar, né, cursos extensos, 4, 5 anos para formação, e muitas vezes mestrado, praticidade. E muitas vezes os cursos técnicos, que são cursos mais enxutos, mas não estou falando de curso de 6 meses, né? Estou falando de formação de pelo menos 24 meses, né, que é o que a gente tem discutido lá no Conselho Regional dos Técnicos. Formação realmente com grade curricular, com carga horária, que forme bom profissional. Mas, sem dúvida alguma, quando a gente compara esse profissional com o profissional de formação a longo prazo, a gente vê a importância de um técnico nesse setor da tecnologia da informação. E hoje é um emprego imediato, né? Os empregos técnicos e com salário atrativo no mercado. A pessoa que se forma hoje nessa área de TI, por exemplo, antes dele se formar,
seja curso técnico, seja curso de graduação, enfim, seja curso de curto prazo, ele, antes de terminar, ele já tem oferta de emprego. Isso é uma realidade e denota a carência que nós temos, né, na formação de profissionais. E agora, na outra ponta, com relação aos professores, de que maneira você pretende trabalhar para a valorização, não só salarial, mas de estrutura, de conhecimento, de atualização? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? E as duas merecem a nossa atenção e o nosso trabalho. Primeiro, a remuneração realmente do professor, né? E quando eu falo em se rediscutir aqueles 25%, né, de como é gasto esses 25%, precisa ter, do mesmo jeito que eu falei para as vagas de creche, precisa ter a valorização do profissional colocada ali à disposição. Cada um dos municípios faz o que é possível, faz o que é dentro da sua limitação, mas muitas vezes precisa ser feito de forma organizada através de uma lei. Quando se fala do piso, né, do piso federal, nacional, é sempre um reflexo importante, uma referência importante, porque é com base no piso federal que se estabelece a remuneração dentro dos municípios, dentro do estado. Então é importante se manter essa tabela sempre atualizada e não deixar defasar, como muitas vezes acontece, né? E talvez uma lei que possa lapidar, criando uma obrigatoriedade ou uma melhor condução para que os municípios façam esse paralelo com o piso federal. E além disso, que eu estava falando um pouco, acho que a segunda parte da sua pergunta ela tem muito a ver com as parcerias com as universidades, as faculdades, sobretudo as universidades públicas, capacitar professor, capacitação permanente. Em Santa Bárbara nós temos um núcleo, né, de capacitação permanente dos profissionais. Reciclagem, né, o ensino também é dinâmico, as gerações hoje, as crianças hoje, sobretudo com o acesso que elas têm à tecnologia, elas vão mudando. A cada 2, 3 anos você tem uma geração absolutamente nova, né? Como, nem tanto na sua idade, que você é novo também, né, menino? Mas mais na minha época, a geração ia mudando a cada 10, 12 anos, né? Hoje a geração vai mudando a cada 3 anos. A cada 3 anos você vê uma diferença muito grande na relação da criança com o conhecimento e na relação da criança com as tecnologias que vão se desenvolvendo. Precisa capacitar os professores, os profissionais, não apenas os professores, mas todos os profissionais da educação para acompanhar essa dinâmica, essa evolução da educação. Candidato, o Tribunal de Contas do Estado entra ano, sai ano, realiza fiscalizações nas escolas, sejam elas municipais ou estaduais, e sempre aponta problemas estruturais. O deputado federal deve se preocupar com isso também? Eu acho que essa é uma grande preocupação da administração pública, né? Do gestor da educação e do prefeito da cidade. O papel do deputado federal nisso tudo é buscar, dentro das suas possibilidades, auxiliar os municípios para que a sua estrutura possa ser atualizada, possa ser modernizada, possa ser remodelada com constância. Cabe o papel do deputado, muitas vezes, buscar recursos, ajudar os prefeitos a buscar os recursos que muitas vezes não têm, né, recursos próprios, buscar, por exemplo, na esfera federal, recursos para manutenção de escolas, para ampliação do número de escolas, né? O Tribunal de Contas, por exemplo, ele aponta muito a criação de vagas de creche, né? E que é importante isso aí. Muitas vezes o município não tem recurso para construir uma creche com dinheiro próprio, precisa de parcerias com o governo do estado ou o governo federal. Então é necessário. Acho que o papel do deputado, nesse sentido da sua pergunta, entendo que é cristalizar essa boa relação que permita trazer recursos para que o prefeito, para que a Secretaria de Educação do município possa manter a sua estrutura, não apenas em ordem, mas que ela evolua, né? Porque a população cresce, o número de alunos cresce, a necessidade de estrutura também cresce. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato a deputado federal Denis Andia, do MDB.
Denis, o tema agora é saúde. Quais são as suas ideias para a saúde, especialmente para a RMC, Região Metropolitana de Campinas? Olha, a saúde, partindo também do ponto de vista, né, e eu tenho sempre falado isso, a diferença que é poder levar uma visão de quem foi prefeito, né, de um município de um porte médio, mais de 200 mil habitantes, com as suas dificuldades, com seus desafios, com a sua complexidade, poder levar essa visão, né, esse aprendizado todo de 8 anos para um mandato de deputado federal. A gente enxerga muito mais de perto quais são, de fato, os grandes desafios e os gargalos em todas as áreas e também na área da saúde, que é o grande desafio do mundo, né, da humanidade como um todo, grande desafio também do Brasil e dos municípios. Atuar na visão metropolitana, eu tenho uma ideia que acredito faz muito sentido. Eu fui presidente, Medina, da região metropolitana de Campinas por 2 vezes. Me permitiu conhecer um pouco ou muito, né, da realidade dos municípios, desde os municípios menores, com menos de 50 mil habitantes, até os municípios maiores, como é o caso da própria sede, que é a cidade de Campinas. E há uma necessidade generalizada dos municípios, que é comum a todos. Todos os municípios hoje da região metropolitana de Campinas, por exemplo, sofrem, né? As pessoas sofrem com alguns gargalos. Por exemplo, cirurgias ortopédicas, né? Hoje, pessoa que cai de moto, por exemplo, tem uma fratura, depender do sistema CROSS, depender do sistema regionalizado de atendimento, muitas vezes vai fazer essa cirurgia depois de 1 ano e meio, 2 anos, até mais, porque há uma defasagem na entrega de próteses, há uma defasagem grande da quantidade de cirurgias possíveis de serem feitas todos os dias. É um gargalo. Isso acontece cirurgias ortopédicas, acontece com hemodiálise, acontece com tratamento oncológico, tratamento do câncer, acontece em cirurgias, por exemplo, como catarata, vasculares. São gargalos que existem para todos os municípios, desde o menor até o maior, desde do mais afastado da sede da região ao mais próximo. Todos eles. Por quê? Porque nós temos uma estrutura regionalizada que concentra o atendimento de praticamente todas as cidades. No nosso caso, aqui na nossa região, é a Unicamp. A Unicamp ela é responsável pela grande maioria de tudo isso que eu falei, entre outros tratamentos e cirurgias e procedimentos, quase tudo centralizado na rede estadual, na Unicamp. O que nós precisamos fazer? Descentralizar. Por exemplo, a nossa região metropolitana de Campinas. São 20 municípios. Mas nós temos dentro desses 20 municípios micro-regiões. Por exemplo, Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. É uma micro-região, são cidades muito próximas e que tem um convívio entre as pessoas, entre os cidadãos, muito frequente, diário, permanente, né? Nós podemos considerar essas 3 cidades, por exemplo, como uma cidade de 500 mil de habitantes. Do porte de São José do Rio Preto. Exatamente, né? Maior do que Piracicaba, inclusive, por exemplo, ao nosso lado, maior do que Limeira. Quando a gente entende que essa mancha urbana de 3 cidades é uma cidade só, e eu digo isso, mas eu posso falar também de cidades que não são tão juntas, mas também têm o mesmo convívio. Por exemplo, Rio das Pedras, Capivari, Elias Fausto, Mombuca e Rafard. Também formam uma outra micro-região. Mas falando dessa nossa aqui, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa. Essas 3 cidades juntas, elas têm demandas suficientes, têm estrutura suficiente para poder abrigar estruturas, equipamentos micro-regionalizados. Por exemplo, para a realização de cirurgias ortopédicas. Para isso, que nós precisamos fazer lá em Brasília, fazer algo que acontece muito pouco hoje. Como eu dizia aqui, a maior parte se concentra Unicamp. Unicamp é governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo precisa continuar avançando e descentralizar, como fez, né, recentemente em algumas cidades, separando aí algumas especialidades. Mas o que nós precisamos é incluir os investimentos do governo federal. Então, por que não aproveitar a estruturação que a região metropolitana de Campinas tem, juridicamente já formatada,
administrativamente já estabelecida e funcionando. Usar essa estrutura jurídica para canalizar recursos federais para a formação de unidades micro-regionais de tratamento. Pegar recurso de Brasília. Lembrar que o nosso estado, o estado de São Paulo, manda para Brasília mais de 700 bilhões, Edina, mais de 700 bilhões por ano. Volta para cá, 40 bilhões. Manda 700, volta apenas 40. Então nós temos crédito do que a gente manda para lá e do que deve voltar para cá. Se pelo menos uma pequena parte disso a gente conseguir canalizar em projetos que possam criar estruturas de saúde para resolver esses gargalos, aproveitando as regiões metropolitanas de Campinas, de Piracicaba agora, de Jundiaí, a própria região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo, São José, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aproveitar as estruturas já estabelecidas e criar, um mecanismo para que o governo federal passe a investir nessas estruturas. Isso não acontece hoje. Precisa ter uma briga, uma luta, uma defesa, sobretudo dos deputados federais do estado de São Paulo, que é o estado onde essas regiões metropolitanas elas são mais estabelecidas. É o estado que tem mais regiões metropolitanas, é o estado de São Paulo. Precisa juntar a bancada de deputados federais e fazer uma mudança na Constituição, fazer uma mudança nas leis, evoluir com as leis para que União, governo federal, possa investir em estruturas aqui, que a gente não... É importante ressaltar, o governo federal, ao longo dos últimos anos, teve um papel importantíssimo na saúde em relação à saúde básica. Toda a estruturação que o SUS tem hoje, através das unidades básicas de saúde, a inclusão, a capilarização das UBSs, dos postos de saúde que ficam nos bairros, esse foi um trabalho importantíssimo, que teve um braço muito grande, um investimento muito grande de recursos do governo federal. Essa fase, ela já se atingiu, já temos que garantir a manutenção disso e partir para uma outra fase, a fase dos investimentos do recurso federal em setores especializados da saúde. Eu acredito que esse é um caminho importante, porque nós temos cidades organizadas, temos estruturas formalizadas e podemos canalizar recursos para investimento. Com isso aí, a gente desonera o sistema estadual, que hoje na nossa região, para dar exemplo, lembrando, é a Unicamp. Quem continua sendo atendido na Unicamp vai ser atendido melhor, porque vai desonerar de algumas cidades, e essas cidades passam a ter uma qualidade maior no atendimento dos seus cidadãos. Essa é uma ideia que a gente tem, e eu acredito que a bancada do Estado de São Paulo, de deputados federais, tem tudo para abraçar uma ideia como essa e brigar com isso no bom sentido, no bom debate, lá em Brasília, para começar a dar os primeiros passos dessa nova fase de qualificação da saúde no Brasil. E de que maneira contribuir, atuar para melhorar a gestão do CROSS? A gente sabe que é estadual, mas um exemplo, foi anunciado 71 mil cirurgias eletivas represadas durante a pandemia. E ao longo de quase 2 meses, apenas 17% disso conseguiu, de fato, ser retirado da fila, Foram cirurgias realizadas. De que maneira o deputado federal pode ter a sensibilidade necessária para atuar? Olha, eu acho que são duas coisas. Primeiro, tudo isso que eu estava dizendo, acho que faz sentido a isso. Essa fila do CROSS é exatamente o gargalo que eu estava dizendo. É o gargalo. A fila aí para cirurgias, para os procedimentos aí que você está mencionando, a verdade, elas não deveriam existir, a fila não deveria existir. Só existe porque existe o gargalo. Hoje, na nossa região, uma boa parte, você falou o número de 171 mil. 171 mil. Eu digo para você que provavelmente algo em torno de 30 mil, algo em torno disso, é só a nossa região. Esse gargalo não deveria existir se a gente tivesse essas estruturas micro-regionalizadas que desonerassem, no caso nosso, por exemplo, a Unicamp, e pudessem trazer mais perto de onde as pessoas residem, dentro dessas regiões e tal. Essa é uma forma de se atuar em relação a isso. A outra, recursos também canalizados direto, fundo a fundo, para que se possa, se não consegue reduzir a fila, que possa ter recurso para contratar esses mutirões, que na minha opinião não é o ideal.
Quando a gente fala de fazer um mutirão, é muito bom para as pessoas, é necessário e toda vez que acontece é muito bem-vindo. Mas o ideal é que a gente não tivesse fila, né? O ideal é que a gente não tivesse ninguém esperando por procedimentos. Para que a gente chegue nesse ponto, não é algo que acontece de um dia para o outro, mas precisa começar. E para começar, precisa se repensar a estrutura dentro das regiões. Acredito muito nessa ideia da gente colocar recurso novo. Não é apenas fazer com que o governo do Estado amplie, e é importante, necessário e deve ser ampliado pelo Estado, mas que a gente possa ter recurso novo, recurso lá de Brasília, aportado dentro dessas cidades que já são organizadas e fica muito mais simples e fácil de se fazer. Um outro passo que foi importante, contou com o recurso do governo federal e foi um bom avanço, foram as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento, que também, além da atenção básica que eu mencionei, dos postos de saúde, das UBSs, né, também foi um papel importante. Foram as duas etapas, né, de qualificação da saúde através do sistema SUS, unidades básicas e pronto atendimento, que nós precisamos agora criar um outro patamar de desenvolvimento e qualificação na saúde, através dessas estruturas para os procedimentos de especialidades. Seria uma política pública ampla e nova para a saúde. Sim, eu acho que esse é o momento que o Brasil deseja ver superado esse grande desafio, né? Qualificar as pessoas, aliás, dentro dos municípios. Em Santa Bárbara a gente teve uma iniciativa que vem dando certo, além das UBSs, né? E vale lembrar que das 17 UBSs lá da cidade, 9 foram feitas nos 8 anos que eu fui prefeito, né? Mais da metade. Mas a gente deu início em 2020 uma outra ideia, numa unidade um pouco mais robusta, que abrigasse algumas especialidades, no caso, especialidade, por exemplo, pediátrica, que é a unidade que a gente tem lá na Zona Sul, na região ali do Santa Rita, e que hoje o atual prefeito, Rafael, ele está replicando essa ideia já para outras duas regiões, do Jardim Europa. A nova unidade que vai substituir o posto de saúde já entra com essa configuração mais abrangente, com especialidades, e também a da Cidade Nova, que vai abranger também ainda mais pessoas. Essa é uma ideia que daqui a pouco chega no Molon, daqui a pouco chega na região ali do Planalto do Sol 2, Orquídeas, Laranjeiras, enfim, chega em outras regiões da nossa cidade. O que a gente precisava, política federal, para que os municípios não precisassem fazer apenas por iniciativa própria, por desejar aquilo, mas que a União, o governo federal, recursos públicos possam ser investidos para que os municípios tenham uma orientação e qualifiquem. Ampliar as especialidades. Hoje o grande gargalo de todos os municípios, dentro do município, realização de exames, né? Hoje, Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, nós criamos lá em 2019 para 2020, uma unidade específica para a realização de exames e diagnósticos. Então lá tem todos os principais equipamentos de última tecnologia, de última geração, para a realização de exames, tomografia computadorizada, enfim, todos cardiológicos, ultrassom de vários tipos, mamografia, tudo para que a gente possa realizar mais exames. Mas ainda assim é necessário se agregar mutirões que muitas vezes vêm desonerar algumas filas. Esse investimento nas especialidades, nos tratamentos, nos procedimentos cirúrgicos e nos exames, isso daí é o que precisa merecer, né? O que merece hoje a atenção dos investimentos do governo federal. E para isso a gente tem que atuar lá em Brasília, criar legislação, revisar o orçamento, orientar o orçamento para que ele tenha essa previsibilidade e possa fazer o dinheiro que está lá em Brasília chegar no município, chegar para as pessoas. Com relação ao tratamento do câncer, qual modelo você defende, considera ideal e de que maneira aprimorar o que os municípios e o Estado já faz? Olha, hoje nós temos alguns grandes centros, né? Campinas, mais uma vez, é uma referência, Sumaré, uma grande referência, que é Barretos, é evidente que é a grande referência do nosso estado. Nós temos grandes estruturas hospitalares e de tratamento, que precisam ser descentralizadas. Boas iniciativas, como está acontecendo aqui na região, né, de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, mas avançar, né, para que possa se aprofundar em tratamentos mais aprofundados e de alta complexidade também. Eu acho que são boas iniciativas, bons caminhos, mas a gente precisa reforçar isso aí. Estou falando de estruturas ainda maiores,
pensar, por exemplo, no Hospital do Amor, né, que nós temos em Campinas, temos lá em Ribeirão Preto, estruturas semelhantes àquelas, obviamente, num porte melhor, mas que tem a abrangência de tratamento que tem um Hospital do Amor. Não precisa ser grande como o de Campinas, nem grande como o de Ribeirão de Barretos, mas precisa ser eficiente na oferta desses serviços para os cidadãos na sua microrregião. E quero acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, Medina, e é um outro grande gargalo que nós temos no Brasil inteiro, e temos inclusive no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido e rico da União. Vagas de UTI neonatal. Essa é um grande gargalo. Nós temos muito poucas vagas. Hoje a gente depende de algumas poucas cidades, Bragança Paulista, Campinas, para atender toda a região. Agora, recentemente, houve um avanço, ainda aquém do que a gente deseja, mas temos que valorizar o avanço aí com mais 31 vagas novas aqui para a região, mas eu acredito que esse é um foco que nós devemos ter e que tem que mexer também na lei da aplicabilidade, da aplicação, na verdade, dos investimentos na área da saúde. Tem que ter, por parte do governo, das leis que regem o investimento mínimo na saúde, tem que ter um investimento nessa estrutura de UTI neonatal. O governo federal precisa colocar recurso nisso, o governo estadual precisa colocar mais recurso ainda nisso, e os municípios precisam ter também alguma condição e facilidade de poder prover isso aí. O município que tem um hospital, que tem uma Santa Casa, ele tem que ser favorecido na criação de uma vaga dessas aí. Não estou falando de cidades que não têm nenhuma estrutura, mas cidades que têm já uma estrutura bem estabelecidas, elas precisam ser aportadas de recursos para poder criar vagas próximo aonde a pessoa, hoje, pai e mãe que tem a necessidade, de uma vaga de UTI neonatal ou uma UTI pediátrica, elas quase sempre, via de regra, não conseguem essa vaga na cidade onde moram. A gente entende que quando a cidade é pequena, muito pequena, ela não tem uma estrutura desenvolvida, muitos municípios não têm nem hospital, depende da cidade vizinha. Ok, mas as cidades que têm um hospital, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que resolver. E basta o quê? Investimento, não tem outra coisa. Basta priorizar isso aí. E a gente tem que buscar lá em Brasília, a obrigatoriedade dos estados, a obrigatoriedade das regiões, inclusive as regiões metropolitanas, e equalizarem essa, como eu falei de creche, quando a gente falava de educação, vale para as vagas também de UTIs e UTIs neonatal. Falei de UTI neonatal e pediátrica, mas vale para os leitos de UTI. Santa Bárbara, com muito, muito esforço próprio, conseguiu sair de 8 leitos de UTI, que é o que a gente tinha lá em 2013, e entregamos com 20 leitos de UTI, mais do que o dobro. Mas só nós sabemos o quanto de sacrifício e desenvolvimento próprio, de orçamento próprio, para poder chegar nesse ponto. Sendo que isso é algo que deve ser atendido melhor pelo governo do estado e deve ser atendido de uma forma como nunca foi pelo governo federal. Candidato, faça suas considerações finais e deixe seu recado para o eleitor. Olha, primeiro agradecer, Medina, a oportunidade da gente estar aqui, agradecer ao Todo Dia, a oportunidade de falar com você que está nos assistindo. Espero que você tenha gostado do que você ouviu e assistiu aqui. A mensagem de votar em candidatos locais é importante, eu reforço, reitero, porque esse conhecimento, essa proximidade traz também um compromisso maior do eleito com as pessoas, e é importante que essa cobrança próxima também do eleitor aconteça. Agradecer a Deus pela oportunidade de me colocar mais uma vez à disposição das pessoas, dizer que eu estou feliz nessa caminhada, feliz por mais esse desafio que a gente tem pela frente. Quero pedir o seu apoio, o seu voto, se você deseja alguém com um perfil diferente, alguém que, ao contrário da maioria, e muitas vezes, e aqui não é nenhuma crítica, dos deputados que são eleitos sem passar pela função executiva, sem passar pela função de prefeito, sem ter administrado uma cidade e conhecendo, e não conhecendo, na verdade, a realidade do dia a dia próximo das pessoas. Se você deseja alguém que tenha esse aprendizado na sua bagagem, eu me coloco à disposição para fazer um mandato diferente, para fazer um mandato mais próximo
e um mandato que possa trazer, como tudo que nós falamos hoje, sobre saúde, sobre educação, possa trazer praticidade para o seu dia a dia, através do que a gente pode fazer lá em Brasília. Brasília, realmente mais perto de você, ligação direta lá com Brasília. O meu número, posso dizer aqui, né? Meu número é 1540, 1540, uma satisfação muito grande se eu puder receber a sua confiança, o seu carinho e o seu voto. Obrigado. Ouvimos hoje as propostas de Denis Andia, candidato a deputado federal pelo MDB. Obrigado pela presença. Eu agradeço. É o Todo Dia nas eleições 2022.